T-34 era um vencedor. Ele representa para a Rússia, imagino, realização, sacrifício, heroísmo, diligência. Todas as qualidades que eles buscavam para vencer esta guerra. Por 4 anos, os Panzers de Hitler reinaram supremos nos campos de batalha da Europa. Mas eles finalmente encontraram um oponente no tanque T-34. Eles passaram por cima de nós. Eu achei que era o fim da minha vida. A União Soviética se reergueu das cinzas. Em Kursk, ela mudaria o rumo da guerra no Oriente. Esta é a história do tanque que liderou a reação. A rainha dos tanques. Вот танк 34. Это был лучший танк Второй мировой войны. Лучший. Понимаете? Он был как королева. Você está se... No verão de 1941, a Europa Oriental foi tomada pelos exércitos conquistadores de Hitler. Polônia, Bélgica, Holanda e França foram derrotadas em campanhas relâmpago. Uma nova palavra foi acrescentada ao vocabulário da guerra: Blitzkrieg. Blitzkrieg combinava aviões, artilharia e infantaria. Mas o centro da estratégia eram os tanques, os Panzers alemães. O Blitzkrieg funcionava exatamente de acordo com o significado do termo, uma guerra relâmpago. Era guerra em alta velocidade. O papel dos tanques era, em primeiro lugar, fornecer poder de fogo. Em segundo, prover mobilidade, que era muito importante. A combinação de poder de fogo e mobilidade era fundamental. Os Panzers eram invencíveis. Ninguém os detinha. A Europa era deles. Na primavera de 1941, a Alemanha apontou seus Panzers para seu maior alvo, a União Soviética. Seria o maior prêmio de Hitler? Para enfrentar os alemães, a maior força armada do mundo, o Exército Vermelho, com 2 milhões de homens. Mas o exército, como o país, era dominado por Joseph Stalin. Ao longo dos anos 30, ele tirou do Exército Vermelho seus melhores generais. Ele também assinaram um tratado de paz com Hitler e em 1941, Stalin ignorou todos os avisos de que Hitler planejava invadir. Assim, em 22 de junho de 1941, teve início a Operação Barbarossa. O maior blitzkrieg que Hitler já organizara avançou sobre um despreparado Exército Vermelho. O plano era brutalmente simples: invadir Moscou em 6 semanas e destruir o Estado comunista. Os Panzers avançaram em sua cruzada. A surpresa foi total. As forças soviéticas foram sobrepujadas. Centenas de milhares de soldados russos foram mortos ou capturados. Se você observar a catástrofe que caiu sobre o exército russo em 1941, verá que não havia nada. Verá os relatórios dos combatentes da linha de frente. Não havia reservas, bem treinados, não havia tanques, não havia munição, nem artilharia, nem cobertura aérea, nem força humana. É uma história gigantesca de déficit. Parecia que nada impediria os Panzers de invadirem Moscou. Mas a inteligência alemã não sabia que uma arma desenvolvida e testada sob grande segredo estava prestes a fazer a sua aparição: o tanque T-34. A primeira aparição foi 17 dias após o início de Barbarossa, quando um único tanque T-34 surgiu e começou a atacar uma coluna blindada alemã.
E antes de acabar, ele causou 15 quilômetros de destruição até que os alemães conseguiram colocar uma 100 milímetros atrás dele e destruí-lo. Mas ele destruiu 40 veículos blindados. Eu parei. Meu tanque estava ao lado dele. E eu olhei para o T-34 e, comparado a ele, meu tanque era uma caixa de cigarros. E pensei, se tiver que enfrentar esse tanque, eu não terei nenhuma chance. Engenheiros russos trabalharam em segredo no T-34 por 6 anos. Os alemães foram apanhados de surpresa. O tanque foi construído assim, na frente. Se acertar nele assim, o seu tiro é desviado. Não há como penetrar. O formato da blindagem do T-34 era revolucionária, mas isso não era tudo. Os projetistas russos rodaram o mundo buscando as melhores ideias. Para ter velocidade e mobilidade, eles estudaram um tanque americano ironicamente desprezado pelos Estados Unidos por ser excêntrico demais. O interessante sobre as esteiras do T-34 era a largura. Para um tanque que só pesava 34 toneladas, eram extremamente largas e tinham placas sobre elas, o que permitia a passagem sobre a neve e terrenos moles, lugares onde os tanques alemães atolavam. A mobilidade e a blindagem do T-34 o tornou uma arma terrível, mesmo nas mãos de um condutor novato. Alexander Feding tinha apenas 17 anos quando pilotou seu primeiro T-34. И сразу себя чувствуешь, вот, ну, необыкновенное такое ощущаешь чувство. И когда он тронулся, сначала медленно, и сразу мгновенно набирает скорость. И такая сила. Думаешь, боже мой, какое тут дерево, тут ничего нас может не остановить. O T-34 tinha um canhão de 76 milímetros. Em 1941 era de longe a maior arma colocada em um tanque. Tanque contra tanque, o T-34 poderia esmagar o Panzer, mas em 1941 a União Soviética tinha menos que 1000 T-34 na linha de frente. Todos engajados numa luta desesperada para salvar a capital soviética. Com o inverno de 1941, o avanço dos alemães sobre Moscou foi interrompido. Agora, a longa guerra começara. E as fábricas de tanques e oficinas seriam o campo de batalha. O exército alemão pegou os russos totalmente de surpresa em 1941. Não só os capturou, mas penetrou no coração industrial do oeste da Rússia. A única alternativa foi mover todas as fábricas, todas elas. Foi a maior migração industrial da história. Mais de 1000 fábricas foram literalmente desmontadas, colocadas em trens e enviadas para a região leste. Diante da destruição certa pelos invasores alemães, fábricas de tanques foram movidas para uma nova base escondida atrás dos montes Urais. A enorme fábrica de tanques chamada Chelyabinsk Nizajilt passou a ser chamada de Tankograd, a cidade construtora de tanques. Mas, na verdade, eram várias cidades. Em Tankograd, os soviéticos se prepararam para reconstruir seu exército de tanques contando com apenas um recurso. Em toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, milhares de reuniões foram feitas para convocar as mulheres para o esforço de guerra. Milhares de mulheres soviéticas se apresentam ao fronte. A defesa não basta. Contra-atacar. Esta é a resposta. Katarina Petliuk foi uma das primeiras mulheres a treinarem num T-34. Но после того, когда я вышла с этого танка, вылезла, я лежала 3 дня. И такое было ощущение, словно вот с мясорубки вынули нож и пропустили через это вот, прокрутили меня через мясорубку. Все жилы, все кости, все мышцы болели настолько, что просто невозможно было. Berta Mendeleeva foi instrutora numa escola de tanques criada para formar o novo exército. Ela era localizada no coração de Tankograd. И мы, значит, так и работали. Один день они работали как рабочие в цехах, а мы, преподаватели, в цехах изучали новую материальную часть. Дальше, следующий день, мы с ними занимались.
A escola não tinha livros, tinha uma quantidade interminável de homens, mulheres e os T-34. Longe do fronte, o novo exército vermelho de tanques estava tomando forma. Aqui, na paz e na tranquilidade, dorme o jovem Ivan, enquanto sua mãe trabalha como soldadora numa fábrica de tanques. Um exército civil de mulheres e até crianças vivia num regime de fome e escravidão para construir os T-34. Como a maioria dos russos, eu acho que é justo dizer que eles sabiam que se não trabalhassem, morreriam, e de forma horrível, sob a ocupação alemã ou sob a coerção soviética. Assim era o trabalho ou a morte. Atingir metas de produção tornou-se mais que um dever, um modo de vida. Os grandes produtores tornaram-se os heróis da União Soviética. O esforço foi extenuante, mas deu certo. E o tempo de produção de um T-34 em Tankograd caiu pela metade. Так что войну выиграла не только наша прекрасная Красная Армия, Великая Армия, но вся страна, весь народ. Cada vez mais os T-34 eram produzidos. 15 mil só em 1943. Soldados alemães na linha de frente começavam a perceber o que enfrentavam. Sempre nos disseram que os russos não eram bons. Eles não lutavam bem e suas armas não eram tão boas quanto as nossas. Éramos o país superior tecnologicamente, o exército superior, que de certa forma talvez fosse verdade. Mas o T-34 e outras armas deles eram armas simples. Só se poderia usar o tanque para aquilo que ele tinha sido feito. Não servia para manobras bonitas, e nesse aspecto, eles eram muito eficazes. Os soldados no campo de batalha, quando finalmente procurados pelos representantes técnicos, fizeram um apelo à comunidade técnica alemã e aos líderes alemães para simplesmente pegarem um T-34 capturado, copiá-lo e produzi-lo o mais rápido possível. Mas não foi isso que aconteceu. A comunidade técnica alemã era arrogante demais para acreditar que os russos haviam conseguido produzir um tanque tão avançado que não necessitasse ser aperfeiçoado. Era apenas aplicar a engenharia reversa e duplicar o tanque, e produzi-lo no maior número possível. Em vez disso, os alemães projetaram uma série de tanques complexos, sofisticados e difíceis de se produzir. A nova geração de tanques alemães foi projetada em resposta ao T-34. O próprio Hitler exigiu projetos ainda maiores e mais pesados, culminando no Tiger de 50 toneladas, quase o dobro do peso do T-34. Hitler acreditava que o tanque Tiger derrotaria o exército vermelho e abriria as portas do Oriente. Mas a delicada engenharia continuou por 12 horas. Ao anoitecer, mais de 700 tanques alemães e russos estavam destruídos, numa extensão de 12 quilômetros. O último Blitzkrieg de Hitler havia sido sufocado pelo T-34. O resultado da batalha, claro, foi muito simples. Após Kursk, em 1943, o exército alemão foi condenado a se retirar, e apenas se retirar. O exército alemão não avançou mais para o Oriente. Semanas depois da Batalha de Kursk, iniciou-se uma grande contraofensiva soviética. Os T-34 lideraram os ataques que retomaram as cidades russas uma a uma. Pela primeira vez, as armas russas dispararam em comemoração.
чувство гордости. Гордости за свои танки, за своих людей. Понимаете, чувство огромное, не только удовлетворение, что мы побили фашистов, после гориллу, так сказать, но чувство гордости. Por 2 anos, os T-34 forçaram a retirada dos alemães. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler ouviu os T-34 entrando em Berlim. Horas depois, ele se matou. Para os russos, o T-34 era uma arma vencedora. Foi soberbo no campo de batalha, foi projetado para isso, mas representa muito mais. Ele representa o fato de que eles obtiveram uma estupenda vitória contra o fascismo. O fato de ter sido tão bem utilizado por seus soldados é uma fonte de orgulho e competência. O fato de estarem lá é uma lembrança, um tributo à diligência, ao patriotismo, ao alto sacrifício, não apenas os soldados, mas a população como um todo. Ele representa o triunfo sobre enorme adversidade, o tipo de adversidade que nós nunca imaginamos. Triumph in enormous adversity, the kind of adversity we had never even imagined. Добили, песня в том хороша, всех врагов атаки огневой. У границ стоит виданье восточный, броневой ударный батальон.